Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção das atividades da página 30 e 31 do livro didático. As atividades 1, 2, 3, 4 e 5 já foram corrigidas no vídeo do SPE, então nós vamos fazer a correção das 6 e das 7. Identifique os números correspondentes aos pontos localizados nas retas numéricas. Letra A, nós temos o ponto 39, o ponto 40 e o ponto 41. Entre cada unidade, né, do 39 para o 40, por exemplo, nós temos 4 divisões. São 3 marcações, né? Então, são 4 divisões. Uma unidade foi dividida em 4. Então, quanto tem em cada pedacinho? 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Então, cada pedacinho, ele equivale a 0,25. Se aqui nesse ponto nós temos o 39, o ponto A vai ser 39,25, certo? E o ponto B? Olha, esse ponto é o 41. Então, nós teremos 41,25, 41,5, 41,75. Tranquilo? Letra B. Temos o ponto menos 13 e menos 12, também com 4 divisões entre eles, então cada divisão equivale a 0,25. Nesse ponto, ponto C, olha, é um pouquinho antes do menos 12, então ele vai ser menos 11, alguma coisa, né? O menos 11 está aqui, menos 11,25, menos 11,50, menos 11,75, certo? Para o ponto D, nós temos aqui como referência o menos 13, menos 13,25, menos 13,50, ou menos 13,5, certo? Atividade 7, complete as lacunas. O oposto de é 3,5. O oposto de que número que é 3,5? O oposto, então, é o número com o sinal contrário, né? Então, o oposto de menos 3,5 é que é 3,5. O simétrico de menos 7 décimos é... Simétrico é aquele número que tem a mesma distância em relação à reta numérica, em relação ao zero da reta numérica. Então, qual é o número que tem a mesma distância de menos 7 décimos até o zero em relação à reta numérica? É o número mais 7 décimos. O oposto de mais 9,64. O oposto de mais 9,64 é o menos 9,64. O simétrico de 8 terços. Simétrico, então, também vai ser com o sinal oposto, né? Menos 8 terços. Letra E, o simétrico do oposto, né? 12,6. Qual que é o oposto de menos 12,6? É mais 12,6. E o simétrico dele? Simétrico, então, vai ser o contrário. Menos 12,6, certo? O simétrico de menos 1 é o mais 1. Certo? Vamos fazer também a correção das páginas 16, 17 e 18 do livro de atividades. As atividades 1 e 2, que estão lá na página 15, já foram corrigidas no vídeo do SPE. Vamos corrigir, então, a atividade número 3, né? Da página 16. Peguem lá o livro de vocês, eu vou ler aqui, tá? Urupema segue fazendo jus à fama de cidade mais fria do Brasil. Nessa segunda-feira, o município da Serra Catarinense voltou a registrar a temperatura mais baixa do ano no estado, menos 8,5 graus Celsius. De acordo com o EPAGRE-CIRAM, é a menor registrada na cidade desde 2010. Acompanhe a lista com as menores marcas segundo o EPAGRE-CIRAM. Urupema, menos 8,5, Bom Jesus da Serra, menos 7,9, São Joaquim, menos 5,7, Porto União, menos 4,5, Itaiópolis e São Bento, menos 4,4, Caçador, menos 4,3, Monte Castelo, menos 4,2, Rio Negrinho, menos 4,1, Lages, menos 4, Papanduva, menos 3,9, Fraiburgo, menos 3,9, Major Vieira, menos 3,6 e Santa Cecília, menos 3,5 graus Celsius. E além do frio intenso, Urupema teve geada. Com isso, a cidade ficou com a paisagem típica de inverno, vegetação esbranquiçada e riacho congelado. Então, olhem a foto ali em cima que dá para ver a graminha toda branca, né? Congeladinha por causa da geada. Na letra A,
está dizendo o seguinte: na reta numérica a seguir, represente as 5 menores temperaturas que aparecem na reportagem. A menor de todas é lá em São Joaquim, né? Menos 8, Urupema, menos 8,5 graus. Então, olha, tem que contar bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. Então, vai ficar menos 8,5. A próxima, sim, em São Joaquim. Não é em São Joaquim. Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra, 7,9. São Joaquim, agora menos 5,7, certo? Depois, nós temos menos 4,6 lá em Porto União e menos 4,4 em Itaiópolis e São Bento do Sul, certo? Então, essas são as 5 mais baixas que aparecem na reportagem. Identifique na reportagem os números que pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, lá na reportagem só tem o número 2010, né? Lá em 2010 é a temperatura mais baixa registrada desde 2010, né? Conjunto dos números inteiros, são aqueles que não têm vírgula, pode ser positivo e negativo. Então, 2010 aparece novamente e aparece também o número menos 4. Aí, em conjunto dos números racionais, vai aparecer todos os números que tem ali, né? 2010, vai aparecer o menos 4 também, né? Que está aqui, menos 4. Aí, menos 8,5, menos 7,9. Percebam, pessoal, que eu coloquei ponto e vírgula entre um número e outro. Sempre que a gente trabalha com número decimais, o conjunto dos números racionais, é interessante a gente colocar entre um número e outro, ao invés de colocar vírgula, colocar ponto e vírgula, para não confundir com a vírgula do número, tá? Então, menos 7,9, menos 5,7, menos 4,6, menos 4,4, menos 4,3, menos 4,2, menos 4,1, menos 4, que já falamos, menos 3,9, menos 3,6, menos 3,5. Letra C, represente sob a forma de fração decimal as 3 maiores temperaturas que aparecem na reportagem. As 3 maiores temperaturas que aparecem são o menos 3,5, que a gente coloca lá na forma de uma fração decimal, menos 35 décimos, lembra, ó, esconde a vírgula, o 35 vai no numerador, denominador vai no número 1 e adiciona quantas casas decimais aparecer lá, adiciona 0, certo? Essa é a fração decimal. Se fôssemos simplificá-la, nós poderíamos dividir numerador e denominador por 5 e ficaríamos com menos 7,5. A próxima fração, menos 3,6. 36 décimos, menos 36 décimos, é a fração decimal. Se fôssemos apresentá-las de forma irredutível, então, dividimos numerador e denominador por 10, menos 18 quintos. A próxima, menos 39, de novo, só esconde a vírgula, 39 é o numerador, o denominador é o número 1, e tem 0, porque tem uma casa decimal depois da vírgula, certo? Então, 10, né? A base denominador é 10, então fica menos 39 décimos, certo? Essa fração ela já está na forma irredutível. Próxima atividade, complete a tabela com as representações que faltam. Então, nós temos o número 0,08, a representação decimal. Então, nós vamos transformar isso numa fração, ó. Esconde a vírgula, o número que sobrou foi o 8, foi para o numerador. Denominador, o número 1, e tem 2 zeros, porque tem 2 casas decimais. Então, número 100, 8 centésimos. Mas a fração decimal, professora, então, fração decimal, eu posso colocar o denominador 10, 100, 1000, certo? Fração irredutível, vou simplificar essa fração, dividindo por 4 o numerador e o denominador também. Vai ficar 2,25. E a porcentagem, olha, 8%, certo? Olha, a fração decimal já me diz qual é a porcentagem, é 8%, ok? Agora, nós temos lá 45%, ó, 45 por 100. Já achamos a fração decimal, ok? A fração irredutível, vamos dividir numerador e denominador por 5. 45 dividido por 5 é 9, 100 dividido por 5 é 20. O número decimal correspondente,
Dividindo 45 por 100, a gente vai achar 0,45. Tranquilo? Agora, nós temos a fração irredutível, 3/5. A fração decimal, qual é? Então, eu tenho que transformar o denominador em 10. 5 vezes quanto que é 10? Vezes 2. Se eu multipliquei o denominador por 10, eu vou multiplicar o numerador por 2, perdão. Vou multiplicar o numerador também por 2. 3 vezes 2 é 6. 6 décimos. Tranquilo? Que número decimal é esse? 6 décimos, ó. 0,6. 6 décimos, ok? E a porcentagem? Se eu colocar, transformar isso daqui numa fração com o denominador 100, eu multipliquei por 10, certo? Eu tenho que multiplicar o 6 também por 10, né? Então, vai ficar 60 centésimos ou 60%, ok? Agora, temos a fração decimal, 18 décimos. A fração simplificada, o irredutível, eu divido o numerador e denominador por 2, fico com 9/5. O número decimal é só dividir 18 por 10, que eu vou ter um 1,8. E da mesma forma a porcentagem, multiplicando isso daqui por 10, né? Para ficar com o denominador 100, eu teria então que multiplicar o 18 também por 10. Eu ficaria com 180, né? Então, fica 180%. Tranquilo? Atividade número 5, assinale as sentenças verdadeiras. Todo número natural é também racional? Claro, todo número natural é racional também. Lembra que a gente viu lá na videoaula sobre isso, certo? Todo número racional é também natural? Não. Se nós pegarmos, por exemplo, 0,5, é um número racional, mas não é natural. Uma fração, 3/4, é um número racional, mas não é natural, tá? Então, não é para assinalar. Letra C. Todo número inteiro é natural? Todo número inteiro também é um número natural? Não. Os números inteiros negativos não são naturais, tá? Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Todo número natural é também um número inteiro. Ó, acabamos de falar isso lá em cima, né? Então, a letra D é verdadeira. Todo número racional também é um número inteiro? Não, nem todo número racional é inteiro. As frações, os números decimais, negativos, não são inteiros, ok? Então, a letra A e a letra D estão corretas. Número 6. Na reta numérica a seguir estão localizados alguns pontos. Ponto A, B, C, D e E. Letra A, indique o ponto correspondente a cada um dos números racionais. Então, mais 1,5, a mais 1,1, 2, 3, 4, 5. É o ponto E, né? Mais 1,5. 0,8. O zero é menos 0,8. O zero está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o ponto C menos 0,8. Menos 7/10. 7 dividido por 4 vai dar menos 1,75. Menos 1, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, aqui, ó. 1,7 está aqui. 1,75 está entre o 1,7 e o 1,8, certo? Então, menos 1,75 é o ponto B. Indique o número racional correspondente a cada ponto. Ponto D. Ponto D está aqui, ó. Então, 0,1, 0,2. O ponto A está aqui. 2, menos 2. Menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4, menos 2,5. Tranquilo? Efetue as divisões dadas e marque com X aquelas que o resultado representa uma dízima periódica. Dízima periódica é aquele número que você divide, sempre sobra um resto e o número que vai no quociente é sempre igual. Então, o resto que sobra é sempre igual e o número é sempre igual também. Então, 7 dividido por 3 é a mesma coisa que 2,33. Olha, a reticência representa, então, uma dízima periódica, ok? 9 dividido por 4 é a mesma coisa que 2,25, não é dízima.
33 dividido por 25 é a mesma coisa que 1,32, não é dízima? 13 dividido por 90 é a mesma coisa que 0,1444. Se eu continuar dividindo, vai dar sempre 4. Então, é uma dízima periódica. E 11 dividido por 9 é igual a 1,2222, também é uma dízima periódica. Número 8, complete a tabela com os números que estão faltando. Então, nós temos o simétrico. Que número cujo simétrico é 2 nonos? Então, é o número com... Qual é o número racional cujo simétrico é mais 2 nonos? É o mesmo número com o sinal invertido, né? Então, vai ser menos 2 nonos. E o módulo? O módulo é o número sem o sinal, 2 nonos. O módulo é a distância desse número até o zero. A distância desse número até o zero. Então, percebam que o módulo do número negativo e do número positivo é igual, certo? O número racional 9,5, qual que é o simétrico dele? É o menos 9,5. Qual que é o módulo? 9,5. O simétrico é menos 7 onzeavos. Qual que é o racional? É mais 7 onzeavos. Qual que é o módulo? 7 onzeavos, sem o sinal. O número racional é menos 12,8. Qual que é o simétrico? É o com sinal contrário, mais 12,8. E o módulo é sem o sinal, é só a distância, 12,8. Ok? Atividade número 9, usando os sinais maior que, menor que ou igual, escreva sentenças para comparar os números em cada item. Então, nós temos lá, letra A, 8 nonos e menos 3 quartos. Então, vamos transformar o 8 nonos num número decimal, dividindo o 8 por 9, para comparar. Então, 8 dividido por 9 é igual a 0,888, uma dízima periódica. Qual é maior? O 8 nonos é maior que o menos 3 quartos. Ou menos 3 quartos menor que 8 nonos. Tanto faz, certo? Menos 0,5 e menos 1 meio. Menos 1 meio é a mesma coisa que menos 1 dividido por 2, que é menos 0,5, certo? Então, nós podemos dizer que menos 0,5 é igual a menos 1 meio, certo? Letra C, 1 quinto. Dividindo 1 por 5, nós temos o número 0,2, certo? Comparando o 0,2 e o 0,5, o que a gente pode escrever? Que 1 quinto, ou 0,2, é menor que 0,5, ou 0,5 é maior que 1 quinto. Tranquilo? Menos 12 25avos e menos 10 25avos. Aqui a gente tem o mesmo denominador, a gente pode fazer a comparação só sem utilizar a representação decimal, tá? Vou fazer a divisão para vocês perceberem que a gente consegue analisar também, tá? Menos 0,48 e o 10 25avos é menos 0,4, certo? Muito bem, como é que a gente escreve isso então? Que menos 12 25avos é menor que menos 10 25avos. A próxima atividade, então, atividade número 10. Escreva os números racionais a seguir em ordem crescente, certo? Então, nós vamos ter que transformar esses números, essas frações em números decimais, para ver qual é menor, qual é maior, porque eles não têm o mesmo denominador, né? Menos 10 terços é igual a menos 3,333, né? Uma dízima periódica. O menos 16 quintos é a mesma coisa que menos 3,2. O menos 7 meios é a mesma coisa que menos 3,5. E o menos 33 décimos é a mesma coisa que menos 3,3. Certo? Muito bem, gente. Então, agora, para transformar em ordem crescente fica mais fácil. Para colocar em ordem crescente fica mais fácil, porque a gente tem, ó, o número decimal. A parte inteira, todos os números são iguais, ó, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Nós vamos analisar esse pedacinho aqui, ó. Então, o que é menor? O menor de todos é com maior parte decimal, né? Porque é um número negativo. Então, o menos 7 meios é o maior de todos, olha, menos 3,5.
Depois, a gente tem o menos 3,333. Mas, professora, são iguais? Não, não são. Esse número aqui, ele é um pouquinho maior, porque esse é um decimal exato, e esse daqui continua a divisão. Então, menos 10 terços. Depois, a gente vai ter o menos 33 décimos, né, que é o menos 3,3. Por último, o menos 16 quintos, que é o menos 3,2. Na atividade número 11, diz o seguinte: na reta numérica, represente o simétrico dos números indicados. Então, qual que é o simétrico do menos 7 quintos? É o mais 7 quintos, né? Então, vamos colocar lá, ó. A divisão do menos 7 quintos vai dar menos 1,4. Então, ponto A vai ser mais 1,4. E do ponto B, 1 inteiro e 3 quartos. 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Mais 1 inteiro, então nós temos 1,75. O ponto B vai ser menos 1,75. 1 é aqui, ó. 0, 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,75, certo? Então, é o simétrico do ponto B. Simétrico do ponto A é o 1,4. Menos 1,4, o simétrico é mais 1,4. Então, 0 está aqui, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Certo, pessoal? Tranquilinho, né? Então, chegamos aí ao final da nossa correção. Vamos tirar as dúvidas no particular sempre que necessário. E eu deixo um grande abraço para vocês todos.